Eu aposto que você também vê as notícias e não entende absolutamente nada. Você sabe como funciona a política no Brasil? Nosso país está passando por uma das maiores crises políticas de sua história. Todo dia se descobre algum escândalo novo de corrupção. Mas a questão é: você, por um acaso, entende tudo o que está sendo noticiado? Porque é extremamente fácil se perder no meio de várias nomenclaturas que você não faz ideia do que significam. Falam de Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público. É tanta sigla que fica difícil entender. Quem manda em quem? Quem decide o quê? Quem prende quem? E a questão é que precisamos entender isso, porque são essas pessoas e instituições que vão definir o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente. E é isso que eu vou tentar explicar nesse vídeo de uma maneira bem simples. Não é para se aprofundar, é para ser simples para você entender. Como o governo brasileiro funciona? Como ele deveria funcionar? Nosso sistema de governo aqui no Brasil se chama presidencialismo. Até aí fácil. Só que isso não quer dizer que o presidente manda em tudo. Ele é obviamente a pessoa mais importante do governo, mas ele não tem poderes absolutos. Porque caso ele tivesse, ele seria um ditador. Igual o gordinho lá da Coreia do Norte. O nosso Estado brasileiro é formado por algo que você já deve ter ouvido falar na escola ou em algum momento da sua vida. Os três poderes. E para você entender melhor como funciona a divisão desses três poderes, vamos fazer de conta que estamos falando de uma empresa que tem três diretorias diferentes. A primeira diretoria se chama Poder Executivo, que basicamente administra essa empresa. Ou seja, administra o Brasil. Nossa segunda diretoria é chamada de Poder Legislativo. É a parte da empresa que define as regras por ali. As regras dessa empresa são equivalentes às leis do nosso país. E se rolar algum conflito por causa dessas regras, né? As leis, quem vai cuidar dessa treta é a nossa terceira diretoria, chamada Poder Judiciário. Até aqui tudo bem, tranquilo, certo? Só que a questão é que essas três diretorias não tem só uma ou duas pessoas trabalhando nelas. Na verdade, o que não falta dentro de cada uma dessas diretorias são gerentes e coordenadores. Então vamos olhar os principais departamentos de cada uma dessas diretorias, porque aí você vai começar a entender melhor como elas funcionam. O grande chefe da nossa primeira diretoria, Poder Executivo, é o nosso presidente. O presidente da nossa empresa, né? Ou seja, o presidente do Brasil. E tem um monte de gente assessorando ele. Tem assessor pessoal, secretário da comunicação, assessor especial, enfim. Mas o que importa aqui para a gente são os ministérios. Se estamos pensando no Poder Executivo como uma das diretorias da nossa empresa Brasil, então os ministros desses ministérios seriam, tipo, gerentes nomeados pelo presidente para cuidar de determinadas áreas da empresa. Por exemplo, teria o ministro do RH, que iria gerenciar ali toda a questão do RH na empresa. No Brasil, temos coisa como o ministro da Educação, que cuida das escolas e universidades. O ministro da Fazenda, que é o gerente da economia do país. E por aí vai. Então, calma, não ache que o ministro da Fazenda cuida da qualidade dos nossos bois e vacas no Brasil. Não! Então, este é o Poder Executivo. Agora vamos ver outra diretoria chamada de Poder Legislativo. Essa diretoria é o nosso Congresso Nacional, que fica naquele prédio que todo mundo conhece com as duas torres. E o Congresso, na nossa empresa, é um departamento que tem duas equipes diferentes, com 513 deputados de um lado e 81 senadores do outro. São essas pessoas que fazem as regras da nossa empresa, ou seja, as leis do nosso país. E esses caras são importantes pra cacete. Além disso, muita coisa que o presidente da nossa empresa quiser fazer precisa ser aprovada pelo Congresso. Por exemplo, o presidente da nossa empresa acorda e fala assim: não, a partir de hoje todo mundo vai usar roupa rosa na empresa aqui na segunda-feira. Segunda é o dia da roupa rosa. Não é assim que funciona, porque o projeto dessa lei precisa passar antes pelo Congresso. Aí lá rola uma votação para ver se ela é aprovada ou não. Porém, o presidente pode fazer também um negócio chamado medida provisória, que é algo que precisa começar a ser cumprido imediatamente. Por exemplo, no caso que eu citei, na próxima segunda-feira. Todas as pessoas teriam que estar de roupa rosa, senão ia ter problema. Só que essa medida provisória só se torna uma lei
se o Congresso aprovar essa medida. E eles podem não aprovar. Aí, nesse caso, as pessoas voltariam a usar qualquer tipo de cor de roupa na segunda-feira. Só que isso é uma mão de via dupla, porque o presidente também tem o poder de vetar alguma lei, que foi aprovada pelos senadores e deputados do Congresso. Agora, se temos uma diretoria que faz todas as regras e tudo mais, a gente vai precisar de outra diretoria para ter certeza e garantir que essas leis sejam cumpridas. E aí que entra a nossa terceira diretoria, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem vários departamentos. Só que o mais importante deles é o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF que vocês ouvem direto aí nas notícias. Ele tem 11 membros que são chamados de ministros. Só que não é igual aos ministros da Educação e tudo mais do Poder Executivo. Esses caras são juízes. O Supremo Tribunal Federal, como o nome já diz, né? Supremo. É o mais foda. É o mais top. Agora, abaixo dele existem vários outros tribunais. Tem o Superior Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e vários outros tribunais, cada um cuidando de um assunto específico e que formam o Poder Judiciário. Tá, mas e a Polícia Federal que está toda hora nas notícias, saindo com malas e computadores da casa de políticos? Onde eles se encaixam nessa hierarquia? Apesar de ser uma força policial, a Polícia Federal está ligada ao Poder Executivo porque ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Lembra dos ministérios? Então, ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Então, ficou claro, temos nossas três diretorias, né? O Poder Executivo, Legislativo e Judicial da nossa empresa chamada Governo Federal do Brasil. Só que aí temos uma pegadinha porque existe um órgão independente do governo, chamado Ministério Público Federal, que tem a função de basicamente ficar de olho no que a galera de cada uma dessas três diretorias está fazendo. É tipo um fiscal da empresa que fica de olho nas diretorias e nos diretores. Quem comanda o Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Se o presidente, senador ou ministro cometem algum tipo de crime, é o Procurador-Geral da República que cai matando em cima do desgraçado. Obviamente, o Ministério Público precisa de liberdade total para fazer o seu trabalho. Inclusive, eles também podem acionar a Polícia Federal para alguma investigação. Só que o Ministério Público não é visto como um quarto poder. Então, temos as nossas três diretorias e o fiscal, que é o Ministério Público. Se você está se perguntando, essa ideia de dividir tudo em três poderes não é ideia nossa. Se você está se perguntando, esse pensamento rola desde a Grécia Antiga e ganhou uma versão moderna que é a teoria de tripartição dos poderes de um filósofo francês chamado Montesquieu. E hoje isso é usado em vários países do mundo porque é um sistema que pode funcionar bem demais. Ou na teoria deveria funcionar. É como se fosse um triângulo. Os três poderes ficam equilibrados e cada um deles é fiscalizado pelos outros dois. Mas como funciona essa fiscalização?